Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem um enunciado que ele pede para a gente descobrir, né, qual foi o número de questões que o indivíduo acertou, né? Então ele fala: em um programa de auditório, um apresentador convidou a plateia a participar de um jogo que consistia em responder a 30 perguntas sobre determinado assunto, e cada vez que o participante respondesse a pergunta corretamente, receberia R$ 200. E a cada vez que errasse, pagaria R$ 50. Um indivíduo aceitou participar e ao final do jogo recebeu R$ 4.000. Qual foi o número de questões que ele respondeu corretamente? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui, preencher essa legenda aqui com os dados, né? Então o que a gente tem? Primeiro, qual que é o número total de perguntas? Ele fala que o número total de perguntas a ser respondidas são 30 perguntas, certo? Então, esse é o número total de perguntas que o indivíduo vai responder, tá? Os acertos vamos chamar de X, tá? Quantidade de acertos que ele teve foi X, né? Por enquanto a gente não sabe. E a quantidade de erros vamos falar que é Y. Então o que a gente tem? Ainda falando sobre os acertos e os erros, o que a gente tem? A gente tem que ele colocou que cada vez que o indivíduo acerta, ele recebe R$ 200. Então vamos colocar aqui, R$ 200 por cada acerto. E por cada uma que ele erra, ele paga R$ 50, ou seja, ele perde R$ 50, né? Então tá aqui, então menos 50. Agora a gente vai formar uma equação, né? Vamos tentar formar uma equação para poder resolver essa questão aqui. Então vamos lá. Vamos primeiro falar do número de perguntas, né? Então a gente tem que o número de questões que ele acertou, X, mais o número de questões que ele errou, é igual a quanto? É igual a 30. Tá? Então aqui a gente não está avaliando ainda quanto que ele ganhou ou perde por cada questão. A gente sabe que o número que ele acertou mais o número que ele errou dá 30 questões. Porque no final das contas é esse o total de perguntas, né? Independentemente de quantos acertos e quantos erros tem, né? Só que a gente tem que ele teve no final das contas R$ 4.000, né? Ele teve R$ 4.000 que ele saiu, né, do jogo com R$ 4.000, ou seja, se ele saiu com R$ 4.000, significa que ele teve mais acertos do que erro, porque se ele tivesse mais erros do que acertos, na verdade ele sairia devendo, né, sairia com algum número negativo, né? Então como ele saiu com 4.000 positivo, então a gente sabe que ele mais acertou do que errou, né? Então, levando em consideração aqui agora somente a quantidade, nem valores. Então a gente tem que R$ 200 vezes a quantidade de acerto, porque cada acerto é X. A gente tirando a quantidade que ele errou, né? A quantidade que ele errou, que é Y, vezes 50 é igual a quanto? É igual a 4.000. Por quê? Porque a gente tem, ele errou, suponhamos que fossem 3 questões, então ele acertou 3 questões, ficaria 200 vezes 3, isso daria 600, né? Suponhamos que ele tivesse errado uma, seria 50 vezes 1, daria 50. E aí no final das contas, quanto que ele sairia de dinheiro? 600 menos 50, o que daria 550. Então foi esse o raciocínio aqui que eu usei, né? Então o que a gente tem? A gente tem que a quantidade que ele acertou, né, a quantidade de acertos, vezes os R$ 200 que ele ganha por acerto, menos a quantidade que ele errou, que é Y, vezes os R$ 50 que ele perde, dá o que? Dá 4.000, que foi o que ele saiu do programa, né? Então aqui o que a gente tem? A gente tem agora um sistema de equações.
E como é que a gente resolve o sistema de equações, né? Em primeiro lugar, por que é um sistema? Um sistema porque são duas incógnitas, né? Tem o x e tem o y que eu não sei. Se tivesse apenas o x, a gente teria somente uma equação. Mas como tem duas incógnitas, né, dois números desconhecidos, então é um sistema de equações. Bom, existem várias formas de resolver um sistema de equações, né? Só que a gente sempre tem que ir pelo que é mais fácil primeiro, né? Então, qual que é o mais fácil? A forma mais fácil de fazer aqui resolver esse sistema de equações aqui é através do método da soma, né? O que é o método da soma? Bom, o método da soma como o próprio nome já diz, é a gente somar as duas equações de forma que a gente fique com somente uma variável, né? Então a gente escolhe o x ou o y. Então vamos lá, como é que a gente faria para assumir com isso daqui? Uma das formas que a gente tem para assumir com isso daqui é multiplicar a parte de cima aqui, essa equação toda, a gente multiplicar por 50, né? E por que isso? Bom, a gente sabe que quando a gente multiplica os lados da equação, né? Todos os números da equação por um mesmo número, a equação continua valendo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se a gente tem 2 mais 2 igual a 4. Se a gente multiplica tudo isso por 3, por exemplo, a gente vai ter 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 3, 6, é igual a 3 vezes 4, que é 12. Então, quando a gente multiplica tudo por um número, vocês vejam que permanece a situação de igualdade, né? Então é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai multiplicar tudo por um mesmo número, que é o número 50. E por que o número 50? Porque quando a gente multiplicar tudo isso por um número 50, a gente vai ter 50y positivo e 50y negativo. E quando a gente somar, a gente vai sumir com o y e permanecer com x, né? Então vamos lá. Multiplicando aqui, a gente vai ter 50x mais 50y igual a 150, aliás, 150 não, 1500, né? Igual a 1500. Então o que a gente tem? 50x mais 50y igual a 1500. Vamos repetir essa segunda equação aqui para a gente poder somar. Então a gente vai ter 200x menos 50y, né? Menos 50y igual a 4.000, tá? Agora a gente soma essas duas aqui. Somando essas duas, o que a gente vai ter? 50 mais 200, a gente vai ter 250x. Mais 50y menos 50y, a gente vai ter 0. E 4.000 mais 1.500 vai dar 5.500. Então isso aqui vai ficar 250x é igual a 5.500, tá? Vamos puxar isso aqui para cá, continuar aqui a resolução. A gente vai ter que x é igual a 5.500. Aí a gente passou 250 para o outro lado para dividir. Dividido por 250, né? Então a gente corta esses dois zeros, vai dar 550 dividido por 25. 550 dividido por 25 dá x é igual a 22. Então o que é 22? O 22 aqui, que é o x, é a quantidade de acertos. Então ele acertou 22 questões. E agora para saber o y? Bom, agora que a gente tem o x, fica fácil. Só é a gente substituir o x em algumas dessas equações e achar o y, né? Vamos colocar nessa primeira aqui, que é a mais simples, né? Então o que a gente tem? X mais y é igual a 30. X a gente sabe que é 22. Então são 22 mais y igual a 30. Continuando aqui. Y é igual a 30
menos 22. Então a gente tem que y é igual a 8. Né? Então bem simples, depois que acha a primeira, a segunda fica fácil, né? Então a gente tem aqui que y é igual a 8. Então resumindo, o que ele teve? Ele acertou 22 questões e errou 8. Por isso que ele saiu com 4.000, né? Que é como eu disse, ele saiu com uma numeração positiva, ele saiu com dinheiro porque ele mais acertou do que errou, tá bom? Então é isso, sempre que a gente tem que montar uma equação, né? E nessa equação acabou caindo uma equação com duas variáveis, a gente monta um sisteminha, montando um sisteminha tenta resolver pela soma, que é a maneira mais simples aí, tá bom? Então é isso aí.